Vamos lá. Estamos entrando ao vivo. Tá. Está dando certo? Então, ao vivo, a partir de agora, boa noite a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando nessa live, uma live que traz um assunto de extrema importância, que é a respeito das fake news, também sobre o projeto de lei 2630, oriundo do Senado Federal, hoje em trâmite na Câmara dos Deputados, e eu convido hoje para debater sobre esse assunto tão importante e também polêmico, o professor Cristiano Colombo. Professor Cristiano Colombo, que é professor do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, professor de graduação em Direito e Relações Internacionais também da mesma instituição, da Unicinos, e professor de graduação da Faculdade São Judas Tadeu. Professor Cristiano Colombo, antes de tudo, é uma honra, é um prazer estar recebendo hoje o senhor aqui para conversarmos sobre isso, e desde já lhe agradeço pela sua disponibilidade em participar hoje deste debate. Olha, eu que agradeço, né, essa possibilidade, porque é verdade que é um dos temas que realmente a questão da internet, a questão do ciberespaço, você sabe que é um dos temas que eu mais gosto. Eu já tive com você em outros eventos, né? E prestigiei o evento e fui muito prestigiado naquele evento, né? E para mim foi uma grande alegria, e sempre é uma grande alegria falar dessa temática, porque na verdade, se nós formos ver, né, hoje a realidade, o real, ele está migrando para o virtual. Cada vez mais os contratos, as relações, os negócios acabam indo para a internet, né, para o ciberespaço, que é esse espaço gerado pela ferramenta, pela tecnologia que é a internet. Então, eu estou sempre à disposição para conversar, para trocar ideias com você, né, porque realmente é bastante interessante, né? Professor Cristiano Colombo, como o senhor disse, esse é um assunto cada vez mais presente nas nossas conversas e agora muito mais debatido durante a pandemia, essa que nós estamos vivendo. Como é que o senhor acompanha, o senhor tem acompanhado antes, né, e durante agora esse período, esse assunto das fake news e também relacionado à responsabilização civil, né, a questão indenizatória em razão de notícias falsas, de perfis falsos? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Primeira coisa é a gente identificar quais são os reflexos havidos em relação à pandemia, né? Sabe que eu tenho escrito alguns artigos agora, e todos os artigos eles estão se voltando muito à questão inteligência artificial e pandemia, a questão de saúde, a questão da educação. E o que a gente vê, né? Na verdade, com a questão, com o advento, com a chegada da pandemia, a nossa comunicação ela acabou sendo toda, vem sendo em grande parte, né, aumentada, acrescentada muito através da internet. Isso faz que as infovias, né, por onde trafegam os dados, né, fiquem exatamente muito mais frequentadas por todos, né? Então, o que eu comento, assim, né, que, em verdade, o que a gente vê é que todas as questões, todas as interações que envolvem agora a questão de fake news, de ofensas pela internet, de hate speech, ou seja, o discurso do ódio, de situações todas essas que envolvem, foram maximizadas. Por quê? Porque algo que era, né, nós somos todos empurrados para a internet, não é verdade? As nossas crianças foram empurradas para a internet. Nós, como profissionais do direito, não fomos para a internet também. A gente vê muita questão, né, muitas sessões de julgamento, enfim, né, tudo isso foi jogado para a internet. As nossas relações com nossos clientes
né, as reuniões entre os amigos, quer dizer, tudo isso faz que um grande fluxo de dados vá para a internet. E nós, claro, todos nós estejamos mais atentos a essa telinha, né? Ou seja, nós estamos olhando para ela de uma maneira mais firme. Isso faz que, evidentemente, em todas as áreas, inclusive na área criminal, né, os crimes agora se deem através da internet também, né? Aumentou, né? Porque a gente não é possível mais fazer tá difícil de roubar um carro, porque os carros são todas as garagens, né? Então, temos que buscar... Então, há um movimento físico para virtual, tá? Isso, tranquilo. Agora, o que acontece, né? Só para trazer uma realidade até, assim, eu sempre gosto de dizer aos meus alunos, né? O seguinte, que, na verdade, né, eu sou professor, mas eu sou advogado. Eu sou 100% professor e 100% advogado, né? E a possibilidade que tem de fazer essa ligação, né, entre a prática e a questão doutrinária, né, me traz assim muitas experiências. Entre elas, o que está acontecendo agora nos escritórios, né, primeiro, a questão das ofensas na internet. Nós já temos várias leis, melhor dizendo, vários julgados que trabalham com questões de ofensas na internet, né? Então, pessoas que ofenderam umas às outras na internet, de alguma forma, trazendo um fato inverídico, ou ainda, quem sabe, até simplesmente xingando, né? Enfim, brigando e tal, pode acontecer, como também a questão do perfil falso, tá? Perfil falso que, aliás, eu já pude verificar pelo menos 2 tipos, né? Você pode dizer assim, vamos fazer um perfil falso com o rosto do professor Cristiano e vamos começar, então, demonstrar um comportamento que ele não quer, né? Então, vamos dar opiniões. Imagina você fazer um perfil falso, né, com a sua foto lá, e acabar gerando uma série de xingamentos, ou ainda até de um discurso hate speech, discurso racista. Você está acabando com a sua imagem, né? Entende? Esse é um ponto. Mas eu encontrei outro caso no escritório esses dias bem interessante, que foi o seguinte: era um rapaz, né? Um modelo, cara, não modelo, um rapaz bonito, né? E aí, o que foi feito? Pegaram as fotos dele e criaram um outro perfil com as fotos dele com outro nome. Então, isso também é perfil falso, né? O que hoje nós temos, né? O caso perguntou assim, o que hoje nós temos? A gente tem que ver assim, o que aconteceu até agora e o que esse projeto está propondo. Acho que isso é fundamental que a gente enxerga. Nós temos hoje todas essas soluções hoje estão aonde? Estão no Marco Civil da Internet. E o que o Marco Civil da Internet traz? É bem importante a gente entender isso. Você, por exemplo, que é advogado, está começando a advogar na área do direito digital, e daqui a pouco chega alguém no seu escritório, assim, com a seguinte informação: olha, eu fui ofendido aqui, tá aqui, ó, olha essa ofensa. Quem me ofendeu não tem patrimônio. Vamos entrar contra o Facebook. O Facebook tem dinheiro. Cuidado, né? Isso é algo extremamente... pode gerar uma sucumbência contra o seu cliente. Por quê? Porque, na verdade, segundo a lei, segundo o Marco Civil da Internet, hoje nós temos a seguinte posição, e até agora temos essa posição, né, Carlos? Porque veja que não há ainda uma lei de fake news aprovada. Estamos falando aqui de modo geral. Então, quando há, hoje no Brasil, quando há uma ofensa, quando há uma fake news, quando há qualquer violação a direito de personalidade na internet, nós, advogados, devemos ajuizar uma demanda para retirar do ar a informação, perfeito, apontando a URL, que é o link que está lá em cima. Não adianta dizer assim, ó, na página do Cristiano tem uma ofensa, não. Ou na página do Carlos tem uma ofensa, não. Tem que apontar a URL, faz parte, é requisito, gente. É requisito da petição, da peça. Você tem que dizer assim, olha, a ofensa está nessa URL, tá? Tudo bem. E aí o que vai acontecer? Será que eu posso pedir danos morais contra o Facebook? Veja, não. Eu primeiro tenho que pedir para retirar essa ofensa do ar. O Facebook é notificado, e se ele não retirar no prazo assinado pelo juiz, olha só, olha o detalhe, uma notificação judicial, se ele não retirar no prazo assinado pelo juiz, aí sim haverá responsabilidade solidária dele. Então, ofensas, discussões, fake news hoje em dia, como é que se resolve hoje? Hoje eu tenho que entrar com uma ação, pedir para retirar, e eu só vou responsabilizar por danos morais a plataforma, caso ela não retirar no prazo. Esse é um ponto. Agora, e se for, professor, uma questão pornográfica? Bom, aí muda.
É claro que, por exemplo, existem artistas, existem manifestações culturais de pensamento que as pessoas andam nuas, se filmam nuas. Tá? Isso é uma situação. Agora, na questão, por exemplo, vamos trabalhar com as questões bem assim fortes e firmes, né? Na questão de um ex-namorado, ex-noivo, colocar, por exemplo, fotos nuas de alguém para, enfim, expô-la, né? Para trazer uma exposição. Bom, aí muda um pouco, porque nesse caso não é necessário, para que haja responsabilização da plataforma, que tenha uma ordem judicial. Veja, no primeiro caso, sim, ofensas, fake news que não tem nada pornográfico e tal, tem que notificar, e caso não retire, aí sim, haverá responsabilização. Já na segunda via, que é a segunda via que estamos falando, da questão pornográfica, né? Bom, aí nesse caso, basta uma denúncia administrativa. Você entra lá nas funcionalidades de denúncia, essa foto eu não gostaria que ficasse, porque... E aí, se a plataforma não retirar, haverá responsabilidade civil, só que, nesse caso, subsidiária. Então, nós temos dois casos no direito civil. Primeiro caso, houve uma ofensa, houve uma fake news, né? Um terceiro entrou lá na plataforma e me ofendeu. Bom, eu vou ajuizar uma ação para retirar, e essa pessoa que ofendeu vai ser responsabilizada, se eu conseguir comprovar que foi ela, né, evidentemente, e o Facebook não vai responder, a não ser que ele, notificado judicialmente para retirar, não tenha retirado. Segundo ponto, se for uma questão envolvendo nudez, uma notificação também tem que ser feita, só que essa notificação ela pode ser pela funcionalidade mesmo ali, e aí, se o Facebook não retirar, vai ser responsabilizado. No primeiro caso, de forma solidária, e nesse caso, de forma subsidiária. O que significa? Que primeiro, ok, né, o Facebook vai pagar se notificado administrativamente não tirar a foto nua de alguém, porém vai ser subsidiária. Primeiro ele vai poder buscar apontar bens da pessoa que cometeu o ato, né, para depois ele vir a pagar. Quero dizer para você, Carlos, o seguinte, o Facebook está rápido, eu atuo em processos para retirada de informações e ele não deixa passar o prazo. Notificado imediatamente, ele retira. Então, esse é o quadro que hoje nós temos. Qual é o quadro que é apresentado aqui agora pelo projeto de lei 2630 de 2020, né, chamado fake news, que na verdade não é só fake news, ele é mais amplo, né? Porque ele tem duas grandes ideias forças, certo? A primeira realmente é combater a notícia falsa com intenção, né, com a intenção de prejudicar. O próprio conceito de fake news, Carlos, é aberto, né? O que é fake news, né? Algo que estávamos esses dias aqui, há 2 dias atrás, eu tive uma orientanda, né, a Paula Chiesa, da Faculdade de São Judas, tratou sobre o tema fake news. O que é fake news? Os arguidores mesmo discutindo o que é fake news, né? Claro que tem coisas que são muito fortes, né? Concorda comigo? Uma fake news bem forte, assim, dizer que alguém está sendo processado com um número de processo falso. Isso é algo extremamente. Agora, de que forma uma publicação, por exemplo, na tua área, né, Carlos, veja, criminal, que a pessoa já foi condenada em primeira e segunda instância, isso é uma discussão bem boa para criminalista, né? Primeiro, será que o tem inocência e tal, tudo mais? Sim. E aí vem aquela notícia dizendo que ele é sem um efeito suspensivo, vamos dizer assim, se ele é um ladrão, que as coisas vêm dessa forma, né? Então, será que isso é uma fake news ou não é? Né? Então, veja que o próprio conteúdo jurídico da fake news nós vamos ter que amoldar e trabalhar. Veja que não significa que eu estou fugindo ao debate, não, mas que, na verdade, no direito, existem situações que são bem firmes, que os tons são fortes, né? Ninguém aqui é a favor de fake news. Quem aqui é a favor de fake news? Né? Sim. Oi? Falhou, professor. E de outro lado, esse é um ponto, né? Então, quem seria favorável à fake news? E também o projeto, ele traz, né, além disso, a questão do esclarecimento ao impulsionamento. Nós sabemos que
as nossas publicações podem ser impulsionadas. Esse é outro tema que, para mim, é muito caro, muito interessante. Até acabei de escrever um artigo com o professor Guilherme Damasio Goulart sobre inteligência artificial, perfil comportamental, né? Proteção de dados e a discriminação algorítmica. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que sim, né? Nós recebemos a publicidade exatamente de acordo com aquilo que nós conversamos com o nosso computador. Até no artigo a gente escreve assim, que nós estabelecemos uma conversa com o nosso computador, né? E acabamos ficando velhos amigos. E esse computador, ele começa a oferecer coisas para nós que interessam para nós. O problema é se ele não é um amigo, ele é um inimigo enrustido. Ele começa, então, a aproveitar as nossas fraquezas, as nossas situações de fraqueza, as questões psicológicas, as dificuldades que temos, medo. O medo, em tempos de pandemia, pode ser, você tem que comprar isso, senão você vai ter um problema. Então, vejam que essa questão da publicidade também, viu, Carlos, acho que ficou muito legal, assim, nesse ponto. Essa parte é legal, quer dizer, você dizer ao Facebook que, olha, você tem que me dizer o que é impulsionamento e me dizer quem está me impulsionando. Porque a gente vai recebendo aquelas notícias, né? Ou aqueles patrocínios, aquelas coisas, e daqui a pouco a gente está achando que uma coisa é boa porque pagou mais lá pela publicidade, né? Então, esses são os pontos. São pontos bem importantes, professor. Desculpe lhe interromper, que eu acho que falhou, não? É uma alegria, assim, de propósito. Eu queria trazer também antes, que eu acho muito importante esse debate, e por isso o convite ao senhor, que eu sei que o senhor é um grande estudioso da área, né, com artigos publicados, e porque também se interessa, e essa questão da prática, agora o senhor comentando, me fez lembrar também de uma pesquisa, no ano passado fizemos uma pesquisa, eu e minha sócia, a Carla Spencer, sobre revenge porn, né, a vingança pornográfica, que recentemente virou tipo penal, e o que encontramos, por exemplo, nessa situação, é que mesmo com mais de um ano de publicação da norma, com vigência da norma, até o momento da pesquisa não havia nenhum julgado ainda, havia sim com relação à responsabilização civil, né? Inclusive com alguns parâmetros delineados pelo STJ com relação a isso, mas não crime, e sim civil. E dentro desse ponto, o que me chama a atenção também, e que me parece que foi o motor propulsor, o senhor falou em propulsão, né, do impulsionamento, do combate às fake news, foi agora, por exemplo, a pandemia. Tanto que esse projeto de lei, ele foi construído durante a pandemia, ele foi apresentado agora, em maio desse ano, então me parece que a preocupação acabou sendo motivada de maneira mais ampla agora nesse período. E eu queria trazer alguns dados para todos que nos escutam e nos veem, que eu acho muito importantes. O Instituto Havas, ele fez uma pesquisa agora durante o mês de abril desse ano, durante 4 dias, e durante esses 4 dias eles tiveram acesso a internautas da Itália, do Brasil, dos Estados Unidos, cada um com mais de 2.000 entrevistados, e o senhor veja que no Brasil, 7 em 10 brasileiros acreditam em notícias falsas. Isso corresponde a uma totalidade de 110 milhões de brasileiros que acreditam naquelas notícias que muitas vezes não vão atrás para confirmar se aquela notícia é verídica ou não. E dentro dessa pesquisa também, o maior epicentro é relacionado às redes sociais, notadamente ao Facebook, esse que hoje a gente faz a live, e ao WhatsApp. Por quê?
porque também a pesquisa traz aquela informação de que a maioria das pessoas hoje se informam a partir das redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, né? Twitter, uma grande ferramenta aí de notícias rápidas, né? Então, essa pesquisa me chamou bastante atenção para uma grande porcentagem isso. E isso só é agora em abril. Então, quer dizer, isso foi coletado durante a pandemia. E nessa discussão também do projeto de lei, a gente conversando sobre isso, né? O que me chama atenção também é com relação ao impulsionamento, e esse impulsionamento detalhado também para a questão dos órgãos oficiais. Então, trazendo, né, todo um paralelo de que deve estar contendo ali o número o alcance, onde ele foi compartilhado, em que grupos, inclusive com dados como CNPJ, CPF. Eu acho esse um ponto muito importante nisso. E também, de alguma forma, trazer a responsabilidade desses provedores, porque hoje, como o senhor disse, no Marco Civil da Internet, acaba que é mais o particular, mas de alguma forma o provedor, administrativamente, ele vai lá e retira se tu faz a denúncia, né? Tu tem que dar, de fato, enxergar diretamente aquele ponto específico ali, tratar tudo aquilo. Esse projeto, ele traz um avanço, pelo menos nessa área, dizendo que os provedores, eles têm sim responsabilidade, eles têm que arcar com essa responsabilidade para fazer uma verificação prévia. E aí é que está a grande polêmica, né, a questão da verificação prévia, porque pode cair num subjetivismo. O que eu entenderia como uma afirmação falsa, como o senhor disse, né, qual é o conceito de fake news? A gente sabe que o conceito, de maneira genérica, é uma afirmação falsa, é uma notícia falsa, mas de que ponto de vista falso? Né? Por exemplo, agora recentemente, não sei se o senhor acompanhou, foi noticiado que determinado ministro não teria uma tese de doutorado, por exemplo, publicada lá numa universidade de São Paulo. E, na verdade, tem, só que não está no banco digital, porque até aquele momento em que ele apresentou a tese, não havia necessidade. Então, claro, tem todo esse viés subjetivo, questão de ideologias, né, como que eu vou encarar aquela notícia, e talvez nesse ponto, esse projeto de lei, ele seja bastante delicado. E me parece também por... Eu vejo assim, né, Carlos, uma coisa importante, né, eu sempre fui muito questionado, quando comecei lá no início, lá quando se começava a falar sobre o Marco Civil, em 2014 e tal, muita gente ficava revoltada com uma questão econômica, tá? Dizia assim, olha, por que um banco responde, né, um banco, um supermercado, responde quando há um dano por terceiro? É verdade, né? Não estás numa... Tem até súmulas, se tu é objeto de um dano em relação a uma fraude bancária, ou você está no banco e leva um tiro dentro do banco, né? Terceiros fizeram e a responsabilidade. Porque é que um banco, que é só um banco, né? Porque hoje, em relação, por exemplo, a um provedor, que são as maiores empresas, que têm mais poder, né? Os provedores são gigantes em relação ao banco. Então, por que, muita gente perguntava, né? Por que livrar os provedores disso? A gente tem que entender um pouco o porquê e a delicadeza disso, por que foi feito isso. Por que a lei diz assim, primeiro tem que notificar para depois responsabilizar? Vejam que os dois casos aconteceu isso, né? Isso, na verdade, é garantir a liberdade de expressão. Porque você falou numa situação, você trouxe uma situação bem importante, que é o filtro. Se você for advogado de uma plataforma e tem uma lei dizendo assim, olha, tudo que publicarem nessa plataforma você responde, o que você vai fazer? Você vai criar um filtro muito forte. Talvez você tenha que criar, né, inclusive, de repente, para eu lhe mandar parabéns, feliz aniversário, por exemplo, tem que mandar 2 dias antes. Porque daí vai ter que olhar, analisar, mas é verdade, né? Sim. Tem que olhar, vou ter que analisar, ver, será que esse cara não está sendo... será que é o aniversário mesmo dele? Será que ele não está fazendo uma ironia? Que ironia é difícil de ver, né? Então, na verdade, a lei, ela teve um motivo para... muita gente entende que é livrar. Não foi isso. Na verdade,
ela primou, né, o Marco Civil da Internet diz isso, a Lei 12.965 diz lá, artigo 2º, fala que o sobreprincípio que está lá na frente, que está lá em cima, é a liberdade de expressão, é a manifestação das pessoas, tá? Então, no momento em que nós estamos entrando nessa linha agora, como estávamos falando antes, né, do artigo 6º, do artigo 12 do projeto de lei, que estabelecem que esses provedores, eles praticamente têm que criar um tribunal administrativo, vamos usar, né, o que tem que ser, um tribunal administrativo, para avaliar se o que está escrito ali é ofensivo, se traz, né, porque o provedor da rede social poderá adotar medidas imediatas de indisponibilização de conteúdos e contas, quando verificar risco de dano imediato de difícil reparação, segurança da informação de usuário, grave comprometimento da usabilidade da aplicação, incitação à violência contra a pessoa ou grupo, especialmente, olha só, incitação à violência contra a pessoa ou grupo, especialmente em razão de sua raça, gênero, orientação sexual, origem ou religião. Ou seja, você poderia simplesmente se ver aqui, assim, quando as cores são fortes, quando as questões são fortes, Carlos, é fácil de resolver. Só que o direito ele não vive só de easy cases, né, de casos fáceis. Ele vive de difícil, hard cases. Então, quando a situação é muito limítrofe, será que isso é ou não é? Porque no Brasil tem uma coisa, né, Carlos, até agora, assim, falando, nós somos, culturalmente, nós buscamos muita justiça. Né? A verdade é essa. Do que muito litigantes, né? Isso. E nós aqui do Sul ainda mais, né? Então temos ainda essa situação. Isso é estatístico, né? Isso que eu estou falando é estatístico. Então, veja que nós poderíamos chegar, olha o que vai acontecer, né? Hoje como está, é uma ordem judicial que tira o conteúdo, certo? Sim. Que pensa comigo assim, ó, se o Facebook tira, eu publiquei uma coisa, por exemplo, ofensiva, mas que eu entendo que tem fundamento, certo? Eu estou te ofendendo, por exemplo. Tu vais entrar com uma ação dizendo que os caras estão publicando uma ofensa contra mim. Agora, se eles tiram o que eu escrevi, eu também tenho uma ação. Porque estão me calando. Olha, entende o porquê da importância do que até então. Então, o que a gente está fazendo? Que são essas situações envolvendo, que estamos aqui tentando construir um conceito, né? Não vai, me parece assim que uma fake news não é uma ofensa entre nós, não. Fake news é algo que vai além. Exatamente. Me parece que o que se buscou aqui nessa lei, talvez se tenha que parametrizar melhor, seria dizer o seguinte, olha, gente, a gente está querendo defender aquela situação em que uma notícia falsa vai para a internet e gera uma potencialidade, um dano que pode até ser coletivo e que vai ser pulverizado, ou seja, vai atingir uma camada grande da população. E aí entra num conceito de responsabilidade civil que são as microlesões ou microdanos, né? Que não vale a pena buscar, às vezes, ir ao judiciário. É um microdano. Só que é um dano que atinge todo mundo. Né? Sim. Isso me chamou bastante atenção, porque, claro, é muito limítrofe entre a liberdade de expressão e a proteção à informação, né, ao sagrado da informação, como alguns colegas jornalistas falam, sagrado da informação. Mas, é claro, todos nós buscamos esse dever de nos informar de maneira clara, direta. E também entra um outro conceito que outra hora a gente podia discutir, de questão de pós-verdade, né? Se fake news estaria dentro dessa discussão de pós-verdade. E, claro, eu estava lendo sobre o projeto e nessa parte do dano imediato e irreparável, há uma gama de situações. O que seria isso? O que seria um dano imediato e irreparável? Vai ficar por conta da plataforma, ali, do provedor, julgar aquilo ali? Então, nós vamos estar diante de um processo administrativo privado e, engraçado, o projeto prevê que teremos um contraditório, uma ampla defesa, mas será que seria necessário prever isso? Evidentemente que deveria ter. Mas, com certeza, são conceitos muito vagos. Só para o senhor ter uma ideia, o senhor viu isso também, e para aqueles que estão nos assistindo, esse projeto, ele foi apresentado em maio, e de maio até o final de junho agora,
que ele foi então aprovado no Senado e foi para a Câmara, tiveram 152 emendas. 152, né? Esse texto final, ele excluiu, por exemplo, o reconhecimento facial, o que o senhor comentou anteriormente sobre biometria, sobre o reconhecimento facial. Por quê? Porque o algoritmo, foi verificado que o algoritmo teria uma tendência, inclusive, de cunho racista. Então, eles retiraram esse elemento do projeto. Tem um problema aí no algoritmo, eu estou estudando bastante isso, viu, Carlos? Agora, no momento, eu tenho estudado bastante, né? Que é o seguinte, só para tentar explicar para todo mundo, assim, de uma forma bem indireta, né? Quando o algoritmo ele parte de um padrão, certo? Ele parte de um padrão. Então, o que é o padrão? Por exemplo, né? Até, vamos imaginar uma empresa, tá? Se uma empresa, ela quer criar, isso é um fato verdadeiro, aconteceu, se uma empresa quer criar um algoritmo para contratar funcionários, certo? Para fazer a seleção de emprego, e lá pelas tantas, ela pensa o seguinte, olha, para eu contratar essas pessoas, eu vou usar o padrão que eu tenho hoje da minha empresa, certo? Então, a questão é, se a esse presente momento as contratações elas foram permeadas por racismo, se as contratações foram permeadas por diferença entre homens e mulheres, esse algoritmo, a tendência dele é que a coisa fique cada vez pior. Então, o problema que nós estamos vendo hoje são os dados que são coletados para formar os padrões para que as coisas sejam calculadas. Você entende o que eu quero dizer? Eu posso chegar na minha ideia. Vamos imaginar que eu seja um empregador. E aí, como empregador, eu só contrato homens, né, de tanto a tantos anos, olha só, de tanto a tantos anos, e daqui a pouco eu exclua, né, por exemplo, sobrenomes de origem italiana. Por exemplo, né? O que vai acontecer? A tendência que eu tenho, se eu fiz isso até agora, e se eu colocar um algoritmo dizendo assim, pô, tá legal a minha empresa, vou partir daí, provavelmente, aplicando esse algoritmo, eu não vou contratar nunca um italiano, uma pessoa de origem italiana. Olha a discriminação. Sim. Então, esse é o problema do algoritmo. Então, o algoritmo ele tem que estar de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são eles, né? Tem que buscar transparência algorítmica. Então, não pode ter violações. Princípio da necessidade, vou coletar só o que eu preciso. E tudo isso. Aliás, Carlos, até te digo assim, se a gente quiser, o pessoal quiser conhecer um pouco mais sobre o que eu venho estudando, eu e meus colegas, né, a gente está sempre estudando, publicando, eu gosto muito de publicar, eu acho que publicar é a finalidade, o professor, eu sou professor doutor, tem que publicar, né, então procuro publicar bastante, assim, retribuir um pouco que a sociedade por mim fez até agora. Sim, então, sim. Lá está no academia.edu, eu tenho um perfil lá, no academia.edu, colocar Cristiano Colombo, os meus textos, praticamente todos estão lá, então vai ter textos sobre questão de mineração de dados, textos sobre questão dos algoritmos, textos sobre questão de herança digital. Então, você está falando para mim assim, porque ainda não tem muito julgado no crime. Sabe que eu já tenho visto isso, viu, cara? Sabe o que acontece? O direito digital, ele tem ondas, né? Então, sim, assim, a primeira onda do direito digital foi o consumidor digital, né? Depois começou a responsabilidade civil forte, tá? Então, por exemplo, um tema que eu gosto, escrevo, que é a herança digital, ainda nem chegou no assunto ainda, entendeu? Vai chegar uma hora que esse tema vai começar a bater nos tribunais, mas não existem julgados muito sobre isso, tá? Então, eu entendo bem que você estava... Hoje, atualmente, nós estamos numa época em que os casos, eles se cingem à questão da responsabilidade civil, tá? Talvez a questão criminal, por exemplo, é algo que vai aumentar cada vez mais, né? Por exemplo, uma discussão que tem muito na área criminal, eu tenho uma disciplina com os meus alunos de indústria criativa lá da Unicinos, né? E eu tive a oportunidade de levar lá o professor Emerson Vente, então professor também de genéticas e tal.
E um colega perguntou, tu que gosta dessa área criminal, vai gostar desse comentário. Perguntou assim, professor, e os jogos, os games, né? Games, são territórios livres do direito? Não, né? Claro que não. Porque lá, por exemplo, muitos alunos reclamando, muitos jogadores, pessoas que jogam com ofensas, personagens são ofensivos, né? E até personagens racistas, utilizando expressões, macaco, Sim. isso, aquilo. Isso tudo não está livre dos efeitos do direito penal, né? Sim. Caso grave. É isso. Trancou Olha, agora por Carlos, último. olha, obrigado. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo. Para complementar esse assunto que o senhor... Também ouço. Pode falar. Que o senhor complementou, uma onda, né, de normatizações, me parece também que toda vez que acontece algum fato muito notório, um fato muito noticiado, aí vem uma legislação de emergência, porque de emergência, nem de urgência, uma legislação de emergência, que surge naquele momento em que todos estão discutindo, em que o Brasil todo, entre aspas, está discutindo, né? E após, agora, o último pleito eleitoral, nós tivemos a questão das fake news eleitorais. E só para encerrar, então, né, a questão de criminalização, nós temos hoje um artigo no Código Eleitoral que fala sobre a divulgação de notícias falsas com finalidade eleitoral. E foi uma mudança muito pontual, e daí partiu essa discussão hoje, que é antiga, né, que se a gente acha que é de 1 ano, 2 anos para cá, não, ela já é antiga, mas ela foi potencializada em razão desses últimos acontecimentos, da eleição dos Estados Unidos, dos boots, né, daquelas contas impulsionando publicações ali, compartilhando quase que 24 horas por dia. E eu gostaria, professor, eu sei que o tempo é curto, a gente poderia conversar sobre outros tantos temas, né, dentro desse mesmo tema amplo que é o projeto de lei. Antes de encerrar, eu gostaria de mandar um abraço para todos que estavam nos assistindo, a Carla Spencer, que comentou que o tema é muito importante. Carla, a Elaine Brasil mandou boa noite, né? Outras pessoas ali também assistindo, até a Elaine perguntou sobre notícias, e sobre as notícias as quais a imprensa divulga sendo tendenciosas e falsas, como fica? Eu acho que seria dentro daquela pergunta que o senhor estava respondendo antes da responsabilização civil, né, lá no início da nossa conversa. Mas, professor, o tempo é curto, eu quero lhe agradecer novamente pela disponibilidade, por estar aqui conversando conosco. Fica convidado desde já para que a gente possa debater mais sobre esse assunto agora no decorrer aí dessa tramitação, e quem sabe quando for sancionado esse projeto de lei, virar lei, então o senhor já fica convidado para as próximas conversas. Legal, agradeço assim, imensamente, né? Aliás, posso dizer que os eventos que eu participei sob sua coordenação sempre são muito organizados, e a gente se sente sempre muito, eu me sinto muito assim feliz de participar, e né, que isso é uma coisa bem importante, né? E siga nos seus estudos, eu vejo que você está desenvolvendo, está em nível de mestrado, estudando e tal, sempre é bom, né? A gente vai, é uma carreira, né? Uma carreira. A gente vai colocando um tijolinho depois do outro, né? Quando a gente vê, a gente foi longe, né? O pessoal vai perguntar, professor, como é que você fez isso, fez aquilo? Mas, na verdade, eu acredito que fazer as coisas com calma, procurar ter qualidade, porque quem não é humilde não aprende, isso é fundamental em qualquer... Quem sabe tudo não aprende, né? Verdade. E, para mim, é uma grande alegria sempre estar, né, com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Eu que lhe agradeço, professor. Um abraço para o senhor. E agradeço também Até mais, valeu. Tchau. Tchau. Agradecemos ao professor Cristiano, que participou da nossa live, desse assunto tão importante que é o PL 2630 sobre as fake news. E só para não deixar passar, tem alguns dados também sobre outras pesquisas que estão sendo feitas em relação às fake news. Vocês vejam que o relatório feito pelo Instituto Reuters, relatório de notícias digitais de 2020, foi feito com 80 mil pessoas em 40 países, e dessas 80 mil pessoas pesquisadas nesses 40 países, 29% desses entrevistados demonstraram preocupação pelo compartilhamento de notícias falsas pelo Facebook, 6% pelo YouTube, 5% pelo Twitter e também pelo WhatsApp, o principal local de veiculação de notícias falsas no Brasil, segundo esse estudo, seria o WhatsApp, e, em segundo lugar, o Facebook, com 24%. Vocês vejam que são estudos sérios e que, principalmente agora, nesse momento da pandemia, nós temos compartilhamento de notícias falsas, de inverdades, de perfis falsos, tendenciosos ou não, ideológicos ou não, e isso tem atrapalhado também esse momento tão importante e tão delicado que nós estamos vivendo. Vocês vejam também, por exemplo, que 56% das pessoas demonstrou receio em como identificar uma notícia falsa de uma real. E no Brasil, essa porcentagem chegou a 84%. A principal fonte indicada, por exemplo, de desinformação foram os políticos, 40% nos Estados Unidos, e seguido pelo Brasil e Filipinas. Então, são notícias que acabam comprometendo a veracidade de muitas informações. Esse PL iniciou no Senado Federal, foi discutido em 2 meses praticamente, e agora está na outra casa do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados. Ao que parece, pelas notícias que foram veiculadas, vai ser melhor debatido, melhor estudado, inclusive escutando especialistas da área, para que, então, forme um texto coeso, um texto explicativo e que não gere tantas distorções, que de fato combata esse malefício que é as fake news. Não é um tema novo, é um tema bastante recorrente, mas que ganhou força com os provedores de redes sociais e com os serviços de mensagem privada, que são esses aplicativos que todos nós hoje utilizamos. Como o professor disse, nós somos empurrados para a utilização da internet e agora muito mais durante a pandemia. Agradeço a participação de todos, curtam, compartilhem esse importante tema que discutimos aqui, e até uma próxima oportunidade.